Saudações forasteiros, aqui é o Kodama em mais um videocast. Opa, não, aqui é o Red Pill, firmeza rapaziada. Então a parada é o seguinte, eu tava mexendo aqui no meu notebook e veio um alerta aqui dizendo que tava muito cheio minha memória. E aí fui dar uma olhada o que eu poderia apagar, né, pra mim poder usá-lo. E o que acontece? E aí, cara, achei uma pérola aqui, achei um vídeo que eu tinha baixado do Kodama, né, do Fox, introdução ao MGTOW. É uma pérola, é um vídeo que, se vocês conseguirem aí, baixa aí, salva aí pra vocês, porque não podemos perder esse vídeo por nada, né? A gente sabe das censuras que rola aí. E é vital, é muito bom o vídeo, excelente, 25 minutos, ele consegue resumir praticamente 25 minutos, muita coisa boa. E aí eu vou colocar aí pra você, porque a gente vê aí como os caras faz falta, né? O Raccoon, o Fox, o Tricel, o Rock. Porque os caras é igual o Dom Sandro agora, os caras eram focados num assunto para informar a gente, as Red Pill, como é que tá aí o mundão hoje em dia. E não tinha essa militância que tá praticamente virando uma militância no nosso meio. Uns é esquerda, outro é direita, um defende Bolsonaro, outro Haddad, um defende sair com mulher nenhum, nem com GP nem nada, outro sim, entende? Então, uns é ateus, outros é cristão, e aí fica uma coisa não muito agradável. Acho que a gente tem que focar igual o Dom Sandra aí, só informar a rapaziada, como é que tá as leis, etc. E é isso. Então, porque acaba saindo do foco principal, entende? É informar a galera, entendeu? Então e traz muita briga também no meio aí, é muita discussão. Aí começa um canal falar mal do outro e isso não é legal, né, rapaziada? Então eu vou lançar o vídeo aí, crédito do Fox, tá? Crédito do Kodama. Vamos ver, né? Esperamos aí que os caras voltem a fazer live aí. Estão fazendo muita falta, mas ainda bem que tem muito conteúdo dos caras espalhado por aí. É, e é isso aí. Vamos pro... Saudações, forasteiros! Aqui é o Kodama em mais um videocast. Tem pouco mais de 9 meses que eu lancei o meu canal e venho percebendo uma grande aderência e engajamento nos meus conteúdos e nos canais parceiros. E eu percebi que eu não tinha nenhum vídeo introdutório sobre MGTOW. Na verdade eu até tinha, mas eu tirei do ar porque estava muito amador. E não senti necessidade de explicar sobre MGTOW porque já tinha tanto conteúdo por aí. Os tradutores trouxeram toda a base do pensamento MGTOW em vídeos do Sandman, do Stardust, do Barbarossa, do TFM, que eu pensei que não fosse necessário falar sobre isso. Vale dizer que na descrição de todos os meus vídeos tem o link dos canais de tradução que reúne os melhores vídeos lá de fora traduzidos em português para vocês. Fato é que as narrativas políticas, sociais e conspiracionistas criaram uma histeria homérica nas redes sociais, que é o tempo todo uma diarreia de acusações numa verdadeira guerra persuasiva, onde quem ganha é quem consegue arrebanhar mais gado, né, utilizando o medo. Daí vem outro bando de babaca colocar MGTOW numa caixinha, num jogo de nós contra eles e sei lá mais o que. É por isso que hoje eu tô aqui para fazer um vídeo base sobre o que é MGTOW e o que MGTOW não é, para que quando alguém resolver construir um espantalho, você possa usar esse conteúdo. Bem, o que é MGTOW? Basicamente, a sigla de Men Going Their Own Way, ou Homem Seguindo Seu Próprio Caminho, começou em meados de 2009 como uma ramificação do Movimento de Direito dos Homens, o MRA. Com o tempo foi sendo refinado e em 2012, chegando ao que é conhecido como MGTOW 2.0, tendo o Stardust e o Barbarossa como os principais colaboradores e divulgadores. E nesse momento o tradicionalismo começou a ser questionado e rejeitado. Veja, os MGTOW originais eram ativistas insatisfeitos que tinham como luta a restauração da masculinidade e feminilidade,
e tinha toda essa pegada tradicionalista. Mas entre esse período de refinamento, que foi entre 2009 e 2012, os MGTOW começaram a aprofundar a discussão, chegando a outra conclusão, e é por causa dessa conclusão que tentam nos colocar em caixinhas ideológicas e grupos políticos. A título de curiosidade, mas não deixa de ser algo relevante, em 2015 o Baba Rosa escreveu um artigo que eu vou deixar na descrição ou num comentário fixado, chamado Uma Rejeição do Manifesto MGTOW, e eu concordo plenamente com ele. Isso é o que difere a comunidade MGTOW atualmente dos caras Ragnar, whatever, eu não sei, outro cara lá, que nunca fizeram absolutamente nada pela comunidade, mas fizeram esse manifesto obscuro com algum objetivo estranho e duvidoso, e isso não define MGTOW at all. Mas não quero me apressar, então voltando, MGTOW não é uma reação ao feminismo. Lógico que feminismo é uma ideologia horrível e perversa, mas não se trata somente de ser anti-feminismo, porque o feminismo não é todo o problema. Ele é um dos sintomas que tem causas com raízes mais profundas. Ele parece bem óbvio, como qualquer sintoma, mas de longe ele é o real problema. Ele é parte do problema, mas a ferida é muito mais profunda. Nosso real inimigo é o ginocentrismo. Ginocentrismo é a prática, consciente ou não, de colocar as mulheres ou seu ponto de vista no centro da sua visão de mundo pessoal. As percepções, necessidades e desejos das mulheres têm prioridade nesse sistema, onde a visão feminina torna-se o ponto de referência ou a lente pela qual todos os objetos são analisados. Ou seja, mulher é tudo o que importa dentro desse sistema, e todo o resto é subordinado ao que vai beneficiar a mulher. E essa merda é muito mais antiga que o feminismo em si, nascendo lá na sociedade medieval num termo cunhado pelo Peter Wright como feudalismo sexual. Lógico que olhando dessa maneira parece óbvio que isso é uma palhaçada, mas é isso que temos, é a sociedade onde a gente vive atualmente e o comportamento da maior parte das pessoas, seja homem ou mulher, tudo regido por esse gene feudal. É por essa razão que os MGTOW 2.0 também rejeitaram o tradicionalismo, porque ele é tão ginocêntrico quanto o feminismo. Pois, enquanto o feminismo se trata da inferioridade das mulheres, e por isso criam leis para diminuir e mascular os homens e nivelar eles com as mulheres, o tradicionalismo se trata da superioridade da mulher, e por isso colocam elas como objetivo e missão de vida, e criam leis para cada vez mais entregar recursos para elas, fazendo com que os homens não passem de vassalos que satisfazem os desejos da rainha. Mas agora, vamos revisar o que MGTOW é. MGTOW é uma rejeição ao ginocentrismo. E como MGTOW rejeita esse sistema, existem certas instituições que estão tão intoxicadas que você não consegue defendê-las sem defender também o ginocentrismo. Dessa forma, para você se opor ao ginocentrismo, você precisa também se opor a essas instituições, ao menos da forma como são constituídas hoje, como o casamento. O casamento é a maior instituição ginocêntrica da forma como ele é configurado hoje. Por exemplo, a mulher tem acesso ilimitado aos recursos do homem e ela tem todo o aparato estatal para destruí-lo. Ela pode levar seus filhos, seus meios de sobrevivência, tudo para manter o padrão de vida dela. E o homem não tem a ninguém para recorrer, porque a vara de família tá lá para ferrar com ele de forma rápida, cruel, eficiente e contínua. A despedida de solteiro de todo homem deveria ser um dia inteiro dentro da vara de família. Qualquer brecha que havia do homem escapar foi fechada pelo feminismo e pelo tradicionalismo. A facada no homem vem de ambos os lados. E se você acha que o casamento, com intervenção do Estado, é uma importante instituição e necessária para a sociedade, então você não dá a mínima para os homens. Você está disposto a trair eles e também fazer parte desse problema. E quanto mais o ginocentrismo cresce, mais nós os rejeitamos, pois antes era somente o casamento, vara de família e etc. Hoje isso já envolve namoro, que perante a justiça feminista é vista como união estável, e isso ainda é pior, já que isso não é um regime igual ao casamento. Então as decisões mais perversas que o juiz da vara de família consegue pensar, ele toma a favor da mulher, e eles fazem isso sem remorso nenhum. Em casos de MSOL, são evitadas veementemente por causa de paternidade socioafetiva. Então as regras ficam assim: sem matrimônio, sem coabitação, sem namoro, principalmente com MSOL. Se você ainda não entendeu o que é MSOL, digita aí no Google, M de mãe e SOL de solteira. E para alguns, até mesmo relações casuais entram nessa regra. Dependendo do ano que você tá, pode ser que o assunto não esteja mais em evidência,
Mas o jogador Neymar é a prova do porquê muitos evitam casos. Agora vem a segunda parte do que é MGTOW. Além de se opor ao ginocentrismo através do que chamamos de manifesto do não, MGTOW se trata de encontrar um propósito. E é nessa parte que a maioria se embanana todo, dizendo que MGTOW é um estilo de vida, que é só ser um solteirão convicto, ou é uma filosofia e etc. E eu quero deixar isso bem claro. Não se toma a parte para explicar o todo. As pessoas gostam de definições rápidas e jogam logo o MGTOW dentro de uma dessas caixinhas. Se para você a definição de filosofia é a investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis, então MGTOW também é uma filosofia. Se para você estilo de vida é um conjunto de aspectos comportamentais, hábitos e rotinas de forma a manter sua saúde financeira, física e emocional em segurança, então MGTOW também é um estilo de vida. O que não se pode fazer é dizer que MGTOW é só um estilo de vida ou é só uma filosofia, porque assim você vai reduzir o todo pela parte e dar brecha para acontecer anomalias como WGTOW e DIGTOW. Daqui a pouco vão inventar um LGBTQ+, digital. Porra. Aí a capivara carreirista vai dizer que tá seguindo o seu próprio caminho porque ela vai falar que ela tá seguindo um estilo de vida de solteirona convicta. Porra, mano. Esse tipo de simplismo é como dizer que alguém é de direita por ser a favor da liberação indiscriminada das armas de fogo, ou dizer que alguém é progressista porque o cara diz que é a favor da liberação da cannabis, ou que o cara é ANCAP porque ele critica tudo no Estado. Agora sim, voltando. MGTOW se trata de encontrar um novo propósito na vida. Isso porque desde a sua tenra-idade, o homem é ensinado que o propósito de vida dele é casar e ter filhos, dando continuidade à sociedade em que ele cresceu, um legado genético. Daí, quando você rejeita esse tipo de propósito sem noção, quando rejeita ser um escravinho assalariado, qual é o rumo que você vai tomar agora na sua vida? O que você vai fazer pelo resto da sua vida, já que você não vai ser um marido e nem um pai? São esses questionamentos que MGTOW procura responder através do que a gente chama de autorrealização, validação interna ou qualquer outro nome que possam dar. Isso é muito mais do que autodesenvolvimento, porque existe um objetivo nesses termos. Muitos caras querem melhorar suas vidas, ganhar dinheiro, comprar coisas, como casa e carro, melhorar a aparência, né, ter uma vida mais saudável, ok? Mas para qual finalidade? Se a finalidade for para pegar a capivara, você não está fazendo isso por si mesmo. Tira a capivara dessa equação. Você ainda trabalharia duro, praticaria atividades físicas, se alimentaria melhor, sem ter a capivara como objetivo externo? Se a resposta for não, então você não tem um propósito válido de vida. É isso que MGTOW se propõe a construir para os homens que rejeitam o ginocentrismo e as suas ferramentas perversas, como o casamento. Ter um propósito de vida para que possa melhorar a sua vida, não pelos outros, mas por si mesmo. Nessa parte, o minimalismo também faz muito sentido para os MGTOW, porque você diminui a quantidade de coisas na sua vida e aumenta a qualidade delas. É isso que é chamado de se retirar do sistema, que nem sempre quer dizer que seja um isolamento total, e sim interagir menos, porém com mais qualidade. Por exemplo, se livrar de amizades que não te acrescentam em nada. Logicamente, resultará em menos amigos, porém com mais qualidade. O argumento do legado é puro apelo emocional. Pergunte para esse cara quem são os filhos de Santos Dumont, quem são os filhos de Nikola Tesla, quem são os filhos de Nietzsche, quem são os filhos de Michelangelo, quem são os filhos de Beethoven, de Leonardo da Vinci. Diga, eles têm ou não têm legado? Quando o cara tá intoxicado pela programação ginocêntrica, ele vai dar as mais diversas desculpas e justificativas. Quando a realidade bater na cara dele, ele fará um último apelo, como por exemplo, o legado, ou é mandamento de Deus, enfim. Mas na verdade, ele só diz isso porque ele aprendeu a ser assim. O legado não precisa ser algo grandioso também. Nem todos nasceram para a glória do milênio, ser citado em livros depois de 300 anos do seu falecimento. Para um socorrista, pode ser salvar o máximo de vidas possíveis. Para um músico, compor a música que expressa a sua alma. Pode ser que não deem o devido valor para sua obra agora, mas depois alguém possa ser impactada por isso. A vida é cheia de tramas complexas, e muitos artistas, cientistas, escritores, construtores, médicos, etc., só foram reconhecidos como grandes
muito tempo depois do seu óbito. Então vamos revisar. O MGTOW rejeita o genocentrismo, o tradicionalismo e o casamento porque são ferramentas do genocentrismo, pelo menos da forma como ele é configurado hoje. Então busca melhorar a sua vida e construir um novo propósito através da autorrealização. Isso é MGTOW, isso é um MGTOW de forma resumida. Ponto. Tudo que for além disso é uma escolha totalmente individual do homem que segue o seu próprio caminho. Por exemplo, celibato voluntário não define MGTOW. A abstenção total de contato com mulheres não define MGTOW. O ostracismo voluntário, tipo ir morar no meio do mato sozinho, não define MGTOW. Ter relações superficiais, só no come-some, ou ter uma unicórnio fixa, isso não define MGTOW. Ter determinado pensamento político, pertencer a determinada religião ou ser ateu, nada disso, repito, nada disso define MGTOW. São escolhas individuais do cara. Mas não é só isso que o torna MGTOW. Se alguém tenta dizer que tu não é MGTOW usando uma dessas premissas, está usando a falácia do escocês de verdade, evocando uma legitimidade de maneira a se colocar melhor que você. Manda se fuder e acabou. I don't give a shit. Por isso, eu sou contra esse lance de definir níveis MGTOW, MGTOW Ghost, MGTOW Monk. Isso aí são coisas inventadas e acaba dando a sensação de colocar os caras numa caixinha, sendo que não passa de um caminho pessoal do cara que inventou. Podem até usar isso como referência para minimizar explicações longas, mas é bom que isso fique bem claro também, porque senão começa a inverter os significados. Agora que já sabemos o que é MGTOW, vamos ao que MGTOW não é. MGTOW não é política. E as pessoas não entendem isso porque todo mundo tem que ter um lado político. Tudo tem que ter uma identidade ideologicamente enviesada e estar dentro do espectro direita versus esquerda. O mais curioso é que todo mundo acha que MGTOW está num espectro oposto ao dele. Por exemplo, MGTOW não gosta do feminismo. Então, já que o feminismo está quase que completamente na esquerda, e MGTOW se opõe ao feminismo, logo MGTOW deve ser de extrema direita, fascista, misógina, enfim. Não é verdade. MGTOW se opõe ao feminismo porque feminismo é genocêntrico. Entretanto, MGTOW se opõe também à direita tradicionalista, que é o motivo de rejeitarmos aquele manifesto MGTOW muito tradicionalista que eu citei anteriormente. Os tradicons acusam os MGTOW de serem tão ruins quanto as feministas. Dizem ser feminismo ao inverso, ou de fazerem parte de um grande plano revolucionário de destruição da família, ou globalista, ou sionista, os caralho a quatro. Tudo por causa do "ah não, e os meus bebês floco de neve, e os futuros escravinhos, e o legado, quem vai salvar a civilização da invasão dos imigrantes radicais?" Daí a direita acusa os MGTOW de serem de esquerda. Isso tudo chega a um cúmulo da estupidez que só um gado poderia produzir na cabeça dele. Daí você pode pensar que, já que os MGTOW se opõem contra o feminismo e o tradicionalismo, então eles são de centro, que são da galerinha do nem isso nem aquilo, do mundo, todo mundo é igual, vamos todos dar as mãos e cantar com um baiá. Não, nada disso. MGTOW rejeita isso de igualitarismo. E o motivo mais óbvio e natural é que homens e mulheres não são iguais. Você não pode tratar os dois como se fossem iguais. Simplesmente não dá. As coisas devem ser tratadas conforme a sua natureza. Para qualquer um que conhece a natureza humana, sabe que igualitarismo é coisa de dodói da cabeça. O igualitarismo do centro oprime os homens porque, para igualar ele com as mulheres, você precisa dar a ela direitos e privilégios que elas nunca tiveram que se esforçar para conquistar, que não tiveram nenhuma responsabilidade e mérito, e tudo isso às custas dos homens. A equação é simples. Se os homens são responsáveis pela sociedade, por mantê-la seguramente estável, pelas mulheres, pelas crianças, por tudo, daí tu tira a autoridade dos homens e dá para as mulheres e deixa para os homens só a responsabilidade em prol de uma agenda de igualdade, você tá ferrando com os homens. E se você ferra com os homens, você está ferrando a sociedade também. Então sim, MGTOW se opõe às feministas, aos tradicionalistas e aos igualitaristas. Então, aonde MGTOW se posiciona no espectro político? Aí é que tá. Se ele não se posiciona, é porque ele não se encaixa em nenhum deles. MGTOW é apolítico. E no mundo polarizado e histérico que estamos hoje, é difícil para um normie entender isso. E por isso, tentam colocar algum espantalho porque eles precisam bater em algo. Agora, um indivíduo MGTOW pode sim ter crenças políticas, por que não?
Isso é uma escolha pessoal e isolada dele que pode estar alinhado à direita, à esquerda ou ao centro. Eu diria que uma parcela significante se identifica com o libertarianismo ou com o minarquismo. Mas pode ter MGTOW que são funcionários públicos e acabam votando na esquerda pela conveniência, porque isso garante recursos financeiros para ele. Então não podem querer um Estado pequeno, porque dependem desses recursos. Eu entendo, não posso julgá-lo. Isso não faz você menos MGTOW. Outro exemplo são os MRA, que defendem aumento de recursos públicos para homens, mais serviços sociais, como um abrigo social para proteção contra a violência doméstica, contra homens, fundos para tratamento do câncer de próstata, ou seja, querem receber o mesmo tratamento assistencialista do governo que as mulheres recebem. Isso é uma coisa que o MRA defende. Não sei como está hoje, se mudou alguma coisa, mas para isso ocorrer, a receita tem que vir de algum lugar. Ou seja, mais impostos, mais assistencialismo, e isso é uma coisa mais de esquerda. E existe alguns MRA que são MGTOW. Tem MGTOW comunista, comunitarista, coletivista, nacional-socialista, confederalista, separatista, o mais próximo da direita extrema, mas pela natureza do MGTOW, que é descentralizada e nada coletivista, talvez perpasse pela direita, mas sempre se opondo tanto ao igualitarismo e ao tradicionalismo. Enfim, resumindo, há indivíduos MGTOW em todos os espectros políticos. Também existem homens que chegaram à consciência MGTOW sem nunca ter qualquer contato ao conteúdo MGTOW em si. E isso pode acontecer também. Tem caras que chegam no meu canal e dizem: cara, eu sempre pensei assim, eu não sabia que tinha uma comunidade de pessoas, de homens, que pensavam como eu. Não é raro de eu ver isso aqui nos meus comentários dos meus vídeos. MGTOW também é um fenômeno global. Pelos precursores como Barbarossa e o Stardust falarem inglês, e muitos outros depois deles também falavam inglês, então há pessoas que falam inglês ao redor do mundo e, consequentemente, consumiram esse conteúdo. Eu vou por aqui uma tela, um print do Google Trends. Essa parte azul mais forte é onde o MGTOW é mais forte, pelas pesquisas de assunto. E você pode perceber que o Canadá está em primeiro lugar. Por que será? Será que é porque ele é o país mais ginocêntrico do mundo, seguido da Austrália? Depois vem os Estados Unidos, mas pela legenda percebe-se os países como Irlanda, Reino Unido, Nova Zelândia, Lituânia, Sérvia, Noruega, claro que a Suécia, a África do Sul, Grécia, Suíça, Israel, Países Baixos, Hungria, Alemanha, Portugal, Espanha, Romênia, Emirados Árabes, Índia, Filipinas, Polônia, enfim. Tá em tudo, cara. Estamos em todos os lugares. E isso eu estou usando como base o termo MGTOW, mas dependendo da cultura, pode haver outros fenômenos que sejam análogos ao MGTOW, como por exemplo os homens herbívoros no Japão. Então, por ser um fenômeno global, é apolítico e ponto final. Não é porque você acredita no marxismo e na redistribuição de renda que você tem que achar que o casamento é alguma coisa justa. É o que eu sempre digo, patrimônio é o nome que se dá quando os seus recursos financeiros de propriedade são seus. Matrimônio é quando os seus recursos financeiros de propriedade são da mulher. Verdade seja dita, casamento é uma merda. Não importa em que porra de ideologia política você acredite. Se apoia o multiculturalismo ou o nacionalismo, nada disso torna o casamento melhor. Nada. Nada disso significa que a autoridade foi restabelecida aos homens e aos pais de família. Tem um efeito colateral aí que eu abordei em um vídeo anterior, que por ser uma comunidade descentralizada, aberta e sem hierarquia, qualquer um pode se juntar e se dizer MGTOW e trazer política para o MGTOW como se isso fosse o cerne do negócio, Ou o cara é celibatário, voluntário, ou ele é avesso a contato com mulheres e quer impor isso como verdade absoluta e consenso geral dos MGTOW, e daí a comunidade se fragmenta. Isso acontece todo o tempo. Eu não vejo problema nisso, porque MGTOW não é coletivista, portanto, não é um movimento. É uma comunidade composta de indivíduos, cada um seguindo seu próprio caminho, com seus próprios objetivos, os seus próprios interesses, os seus próprios propósitos, e tudo na busca de construir a sua autorrealização. Daí eles se juntam e trocam experiências em grupos menores, talvez encontrando pessoas que sigam nesse caminho com você, e aí todos, se apoiando por terem caminhos semelhantes e aprendendo juntos. Então, alguns chegam ao fim da sua jornada de autorrealização
simplesmente somem da comunidade e você nunca mais ouve falar desse sujeito. Isso não quer dizer que ele abandonou o MGTOW, significa que ele está seguindo um caminho que não envolve mais estar presente numa comunidade online, como o YouTube, ou grupos sociais, ou chats, etc. E tá tudo bem, tá tudo bem. Vejam, o MGTOW é uma coisa bastante simples. Eu sei que eu falei muito, mas foram mais argumentos que definições. MGTOW eu resumi mesmo em um parágrafo de menos de 2 linhas. Tudo além disso foram só mais argumentos. Muita gente tenta colocar o MGTOW dentro de uma caixinha e uma galera histérica quer transformar tudo em política, em uma conspiração. MGTOW não dá a mínima para isso. E MGTOW não apoia o Bolsonaro, nem o Haddad, nem o MBL, nem porra nenhuma. Se algum MGTOW apoia, isso é uma decisão pessoal dele. Em linhas gerais, talvez sejam antifeministas e antijusticeiros sociais, mas é porque são eles que estão no poder hoje. E já que eles prezam a liberdade e as feministas e os justiceiros sociais querem acabar com ela, especialmente a dos homens, então isso entra em total desacordo com o MGTOW. Mas como podemos ver que agora são os tradicionalistas que estão tomando forma no governo, como a extensão da Lei Maria da Penha, e aí é fogo na Babilônia, meu amigo. Vamos atochar de crítica desse governo que está trabalhando em prol do igualitarismo, retirando ainda mais a liberdade dos homens. Não importa o lado que esteja no poder, se tentarem fazer qualquer coisa que tire a liberdade dos homens, isso a gente vai se opor veementemente. Agora, se depois de tudo isso, tu ainda não entendeu que o MGTOW é apolítico e tudo entrou num ouvido e saiu pelo outro, e ainda quer colocá-lo numa caixinha, criar uma conspiração ou espantalho, eu não sei mais o que falar pra você ou o que te dizer, cara. Não sei. Espero ter colocado um ponto final definitivo nesse assunto, porque eu não vou mais tocar nesse tema. Eu vou seguir com minha pauta novamente, mas já deu por ver uma galera aí desinformando geral e uns fiscais aí do Sindicato de Autenticidade MGTOW, quando o cara nem MGTOW é, e ele quer dizer o que é MGTOW. Agora, você tem um vídeo em português BR trazendo a visão real do que é MGTOW nos dias de hoje, baseado nas ideias de quem propagou esse negócio pro mundo inteiro. Se você achou o vídeo bacana, recomendo que salve ele nos seus favoritos, para quando ver alguém cagando regra por aí, você não se estresse e só fala para ele ver esse vídeo através desse link. Não esqueça de qualificar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, etc. Isso ajuda o canal a ter mais alcance e mais pessoas serem informadas. Então, por hoje é só, e nos vemos na próxima, forasteiros.